Louvado seja Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, memorial. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para você que nos acompanha em casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Escreve nos comentários abaixo desse vídeo de onde você está nos acompanhando. Deixe também o seu pedido de oração. Queremos te amar, queremos cuidar da sua vida. Sexta para sábado, teve acampa dentro dos adolescentes aqui na igreja. Louvado seja Deus. Começou sexta e não acabou. Não é? Não acabou. Simplesmente não acabou. Não acabou. Porque eles ficaram fazendo o quê? Orando, cantando e buscando a Deus a madrugada inteira. Você entra lá nas postagens lá da Reditinha, Ilane estava me mostrando, é assim, 11 horas, meia-noite, 1h30, 2h30, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, o céu aberto, a gurizada buscando a Deus. Então, é o que nós queremos, que os nossos filhos vão mais longe do que a gente foi, em nome de Jesus, que eles vão mais longe em Deus do que a gente foi, para a glória do Senhor. Chegou o pessoal da manhã com Deus, né, pastor Fábio? E aí, já emendou tudo ali, e assim vai. Uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que experimenta o sobrenatural do Senhor. Amém, queridos? Falando nisso, nessa semana começa a nossa jornada de oração do mês de julho, de 22 a 26 de julho, às 18h30, jornada de oração lá no templo. Essa é a última semana inteira do mês, então a gente sempre faz na última semana inteira do mês, jornada de oração. Joelho dobrado, boca no pó, se nós orarmos a nossa vida muda. Então vem orar conosco, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h30, estamos aqui orando, dobrando os nossos joelhos e buscando a face do Senhor. No sábado a gente teve também um encontro com toda a liderança de pequenos grupos, foi uma bênção, foi de Deus, contamos com vocês, estamos avançando, estamos caminhando, Deus tem coisas boas para nós. Amém, queridos? Vamos dar um glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Glórias a Deus. Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo número 2. Vamos ler os versículos 1, 2 e 16. A palavra dessa noite se chama: A cruz é o nosso norte. A cruz é o nosso norte. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 16. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 16. Assim diz a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo de número 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A cruz é o nosso norte. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, porque para nós já está claro, notório, que a presença de Deus está no nosso meio. E onde a presença de Deus está, eu creio que o Senhor transforma, cura, renova, salva. Por isso agora eu peço ao Espírito Santo de Deus, direciona nossos olhos, nossa atenção a tua palavra nos próximos minutos que se seguirão, e fala ao nosso coração, faz a tua vontade, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém e amém. Existem muitas coisas na vida que você não pode mudar. Você não pode mudar as pessoas, por mais que você ache que você não pode mudar as pessoas. Você não pode mudar a maneira como as pessoas pensam, o que elas fazem, como elas se comportam. Você não pode mudar algumas circunstâncias, ou muitas circunstâncias você não tem poder para mudar. Você não pode mudar os elementos da natureza, você não pode mudar se vai chover, se vai fazer sol. Você não pode mudar se seu cabelo vai cair ou não, pelo menos não naturalmente. Tem muitas coisas que a gente não pode mudar, mas tem uma coisa que a todos nós foi dado o poder de conseguir mudar. Você pode mudar a maneira como você pensa. A maneira como você pensa, você pode mudar. Alguém já disse com muita propriedade certa vez que a nossa vida não são as nossas escolhas, mas as nossas escolhas são a soma daquilo que pensamos.
Então a vida não é sobre as escolhas necessariamente, são as nossas escolhas que revelam aquilo que passa no nosso pensamento. Talvez seja por isso que quando Paulo escreveu Romanos capítulo número 12, ele disse: não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não está dizendo ali: esforce-se, entre num programa, faça um treinamento, faça um curso. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: o fato de você conseguir não se conformar a esse mundo deve-se exclusivamente pelo fato de você ter decidido renovar a sua mente. Então eu e você, nós temos um poder em Cristo Jesus, uma capacidade de mudar a maneira como nós pensamos. Então, deixa eu ilustrar isso da seguinte forma para você. Cada um que está aqui de nós se veste com as roupas que tem. Cada um de nós tem o seu estilo. E vamos supor que você cansou do seu estilo. Vamos supor que o seu estilo é esse aqui, ó. Seu estilo de roupas é esse. Você fala assim: pastor, eu sou uma pessoa casual, sou uma pessoa assim, eu estou querendo dar uma mudada, eu não estou querendo passar despercebido, estou querendo, um perfil de impacto. Aí você decide mudar o seu estilo para esse. Você fala: mais presença, eu não vou passar despercebido. Você fala: não, também não precisa ser tanto assim, eu quero uma presença, mas quero uma presença de impacto. Aí você decide mudar o seu estilo para esse daqui, ó. Presença, pá, começa a ir na academia, toma um suco, uma parada, e aí você, uma elegância. Você diz: não, pastor, não é isso, eu quero estar alinhado com os palcos, com a moda, aquilo que está passando nos palcos. Aí você decide mudar o seu estilo para esse daqui. Por incrível que pareça, isso aqui é um último desfile de moda, é tendência, certo? É uma roupa eco, alguma coisa dessas da vida aí do pessoal natureba. Então você está inconformado com o seu estilo, aí você chega lá, abre o seu guarda-roupa e fala assim: eu vou trocar esse guarda-roupa amanhã. Aí você vai na loja, você compra um guarda-roupa novo e manda entregar na sua casa. Tira as roupas todas, quebra aquele guarda-roupa antigo que você tem, monta aquele guarda-roupa novo, tinindo, coloca as roupas todas de volta lá. E na terça-feira, como que você vai se vestir? Como que você vai se vestir? Igual estava. Porque você trocou o guarda-roupa, mas você não trocou as roupas que estão lá dentro. Quando a Bíblia fala sobre mudar a mente, a maneira como nós pensamos, não é sobre tirar essa mente daqui e colocar uma outra pronta aqui dentro. É sobre trocar a fonte. É sobre trocar aquilo que é o suprimento, da onde eu tiro as informações. Então, a maneira como eu me comporto, o meu estilo, tem a ver com a fonte de onde eu tiro as coisas. Então, eu queria deixar uma frase para que você, talvez, quem sabe, pudesse anotar. E ela diz assim: se você mudar a verdade que alimenta a sua mente, então você mudará o jeito como você vive. Eu quero mudar o jeito que eu vivo. Eu só mudo o jeito que eu vivo se eu mudo a maneira como eu penso. Conforme o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, se eu não me conformo porque eu tenho uma nova maneira de pensar. Eu não troquei o guarda-roupa, eu troquei a roupa dentro do guarda-roupa. E é por isso que agora eu penso diferente. E eu queria dizer a todos nós que eu creio que nessa noite quero colocar diante dos irmãos nenhuma verdade nova, mas talvez eu coloque diante de você uma verdade que é eterna. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para aquilo que a palavra nos diz, há muitas coisas que em nós poderia ser renovada, mas eu quero dizer que centralmente, se a gente fosse dizer o que é central, o que é o apanágio, o que a gente não abre mão, ou qual é o ponto de partida, quando a gente quer renovar a nossa mente, a gente tem que se lembrar que há uma centralidade da cruz de Cristo. Há uma centralidade da cruz de Cristo no Evangelho. A cruz muda a nossa vida. A cruz ainda fala por quê? Porque a vida cristã, ela é vida cristã em nós quando a história da cruz passa a ser a minha história. Essa é a diferença talvez mais significativa do Evangelho para qualquer outra narrativa. Porque a história da cruz não é só uma história a qual eu leio. É uma história que quando eu entendo, ela passa a ser a minha história. Então a história da cruz passa a ser a minha história. Isso é maravilhoso, só o Evangelho faz. Uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, passa a ser a minha história também. E quando a história da cruz passa a ser a minha história, então acontece o que a Bíblia chama de mistério.
Esse é o mistério do Evangelho, quando a história da cruz passa a viver dentro de nós. Quando a história da cruz se torna minha história, então o mistério da mudança de vida acontece em mim. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo número 26, diz assim a palavra do Senhor: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quando que o mistério se manifesta? Quando a história da cruz passa a ser a minha história. E aí existe um mistério, onde uma história encarna na minha vida. Eu me converti na Assembleia de Deus, cantei Cassiane ardentemente aqui. Me converti na Bleia, e ouvi muito na Assembleia de Deus. Quem já foi sabe também assim, aí tem mistério. Pastor, é mistério. Oh, glória, não é assim? É mistério. E eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus: se você vive diferente do mundo, aí tem mistério. É mistério. Como é que fulano vive desse jeito? Irmãos, é mistério. Como é que ele, sendo jovem, consegue caminhar tão diferente do resto da juventaiada, tudo que está nesse mundo? É o que, irmãos? É mistério. Como é que ele, sendo um homem de negócios bem-sucedido, não é avarento, não é apegado a essas coisas? Como é que ele, sendo bonitão, ou ela sendo bonitona, consegue viver em fidelidade um ao outro, casa virgem, dedica a vida um ao outro, faz as coisas tudo certinho? É mistério. É mistério. E eu te pergunto, há um mistério na sua vida? A história da cruz se tornou a sua história. Tem um mistério que se revela a partir da história da cruz. Então, quando a verdade, ou quando o que é verdade se torna minha verdade, então de verdade eu passo a viver na verdade. Por mais que fique confuso, é isso. Quando o que é verdade se torna minha verdade, então de verdade eu passo a viver na verdade. Só quando essas coisas acontecem na nossa vida, é quando a informação se torna revelação, porque a história bíblica não é só um monte de informação, ela é uma revelação que, encarnada na minha vida, muda a maneira como eu vivo. Quando Paulo está escrevendo 1 Coríntios capítulo número 2, ele já vem do capítulo número 1, capítulo 1 e 2, Paulo vem colocando o alicerce do que ele vai tratar na igreja. Por quê? Ser crente em Corinto não era fácil. Era uma cidade moralmente perdida, era uma cidade espiritualmente perdida, era uma cidade religiosamente perdida, era uma cidade imoral, era uma cidade com severos problemas políticos, porto, negociação, o contexto não era fácil para você ser cristão naquele lugar, era muito difícil. Fora isso, a tal da igrejinha dos corintianos dava um trabalho. Os crentes que mais deram trabalho no Novo Testamento. Aí Paulo, muito provavelmente, escreve essa carta no final da sua terceira viagem missionária em Éfeso, e ele precisa, gente, deixa eu explicar para vocês, vocês têm que mudar o jeito que vocês estão vivendo. Só que o fundamento para isso está no capítulo 1 e 2, e quando ele quer falar sobre isso, ele diz: eu preciso que vocês se lembrem de uma coisa, e é o texto que nós lemos, pode passar por gentileza, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É assim que ele abre o capítulo número 2, ele vem discorrendo tudo, e no final do 2, antes de entrar na parte prática das correções, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o que ele está dizendo? Lembre que a cruz gera uma mentalidade nova em nós. A centralidade da cruz muda a maneira como nós pensamos quando a gente coloca os olhos sobre a cruz. Ele já disse no capítulo 1, versículo número 28, certamente que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, olhar para uma cruz, para um madeiro, é loucura para quem não entende ou para quem não está na fé, mas para nós, este é o poder de Deus. Então, este é o nosso verdadeiro norte. Ele diz: eu preciso que vocês coloquem os olhos de vocês sobre aquilo que realmente interessa, o que é o cerne da mensagem. E o cerne da mensagem é a cruz. Eu e você, nós temos um norte que guia a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente vive. E é a cruz do Calvário. Eu queria pedir para você ficar em pé no seu lugar, rapidamente. Vamos ficar em pé, rapidamente. Nós vamos fazer um rápido exercício, tá bom? Nós vamos fazer um teste, é um teste de aptidão. Antes de fazer esse teste, eu preciso lembrar que existe gente perdida. Você conhece alguém perdido? Não, pessoa perdida que assim, ela sai e fala: onde eu deixei meu carro? Que rumo é minha casa? Sabe essas pessoas assim? Não é o perdido na fé, vocês estão muito crentes. É o perdido, tem gente desorientada, não é assim?
Cara, não sei como ele vivia antes do Google Maps, certo? Antes do Waze. Então tem gente desorientada no mundo. Sabedores disso, nós vou contar até 3 e nós vamos fazer um exercício assim, ó, pá, tá ok? Quando eu contar até 3, você vai apontar para o norte, corajosamente. 1, 2, 3, aponta para o norte. Não muda. Tem gente apontando para cima, meu filho. Aqui. Para o norte. Não vale pegar cola com o amiguinho do lado. Ok? Para o norte. Tem gente apontando para baixo. Aleluia. Segura, não é para tirar, não fica apontando aí. Isso, tem umas discussões de casal, porque a mulher está dizendo, é claro que o norte não é para onde você está apontando. Muito bem, maravilhoso. Só Jesus para salvar nós mesmo, porque tem uma mão para cada lado. Certo? Ok, como eu sou uma pessoa, fica com a mão levantada. Como eu sou uma pessoa muito legal, eu vim aqui durante a semana mais cedo e eu marquei o norte na bússola. Passa aí, Brunão, fazendo um favor. O norte está para lá, ó. Muito bem. Ah lá, o norte está para lá. Vim aqui com a bússola certinho, ó. O pessoal está discutindo ainda com a bússola, falando, está errado. Senta aí no seu lugar. Muito bem. Os caras tem gente discutindo com a bússola. Né? O cara discutindo com a bússola. Não sei. Estão perguntando se o nosso pastor Fábio, que é controlador de voo, acertou, né? Muito bem. E se eu falo para você aqui, irmão, sai caminhando para o norte, e você não tem uma bússola? Não é? Tem gente caminhando com Deus assim. Ele está caminhando, mas ele não tem um norte. Qual que é o seu norte? Eu estou caminhando aí do que eu acho certo. Não é sobre o que a gente acha, é sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é um norte para nós, e o norte é a cruz do Calvário. Quando a gente põe a cruz como um norte, então de fato a nossa mente vai caminhando, porque a cruz não é um evento solto. A cruz é uma história que muda a nossa história. Vou deixar a sugestão de 2 livros para você. O primeiro é A Cruz do Rei, do Tim Keller. A Cruz do Rei. Leia esse livro, maravilhoso. Ele divide Marcos em 2 blocos, capítulo 1 a 8, capítulo 9 a 16, e ele mostra que como do capítulo 1 a 8, Jesus está mostrando sua identidade, ele é o rei. E como dos capítulos 9 a 16, Jesus só vai falar da cruz. Então ele diz, e ele fala algo maravilhoso naquele livro, ele diz, Jesus mostra para nós o que importa na vida. O que importa na vida é saber quem você é, a sua identidade. Ele é o rei, essa é a identidade dele. E saber o seu propósito. A cruz era o propósito do Cristo. Identidade e propósito. Talvez a gente pudesse resumir isso assim, quando eu sei quem eu sou, então de fato eu posso fazer aquilo que eu fui feito para fazer. Quando a gente não sabe quem é, a nossa identidade, a gente se perde nesse caminho do propósito da nossa vida. Leia esse livro, A Cruz do Rei, do Tim Keller. Você pode ler talvez A Cruz de Cristo, de John Stott. Esse é clássico da literatura cristã. Leia A Cruz de Cristo, de John Stott. E nesse livro do John Stott, dentre tantas coisas que ele fala, tem uma frase que está naquele livro que ele diz assim, ó: se a cruz não for o centro da nossa religião não é a de Jesus. Então não é sobre, ele não está aqui reduzindo o cristianismo à religião, não é isso, ele está falando sobre prática de vida, ele está usando a religião como aquilo que se pratica no dia a dia. E ele disse, se a sua religião não tem a cruz como centro, então a sua religião não é a religião de Jesus. Quando eu estava preparando sobre isso, eu estava lembrando de que tem uma igreja por aí que tem um logo, que tem uma cruz bem no meio. Já viu? Já viu? Coloca aí para nós, fazendo um favor. Bruno, por gentileza. Ó. Não, volta. Pode voltar, filho. Esse. Caso você nunca tenha reparado no logo da Memorial, a gente tem o M aí, né, de Memorial, Batista Memorial. E o que a gente tem bem no meio do logo da igreja? Uma cruz, irmãos. Está estilizada, mas é uma cruz, está aqui, ó. E isso aqui foi feito de propósito. Quando a gente discutiu a ideia da mudança do logo, a gente queria que quem olhasse dissesse, ali, naquele lugar, a cruz continua no centro. Não é homem, não é pregador, não é pastor. Homens vêm e vão, pastores vêm e vão, cantor vem e vai, mas a cruz do Calvário permanece para sempre. E nós somos uma igreja que não se envergonha da cruz. Nós não nos envergonhamos de dizer o nosso Senhor morreu na cruz do Calvário. Mas essa não é a história toda. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos.
Sim, nós somos uma igreja que prega a cruz vazia. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu batizei uma moça, ela não está mais conosco, faz tempo mesmo, ela mudou de cidade, e ela veio do catolicismo, conheceu o Senhor Jesus, fizemos a profissão de fé, e na hora do batismo a gente sempre fala assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E aí aquela moça assim, acho que ela estava nova ainda na fé, na hora que eu peguei aqui e falei assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, ela já fez em nome do Pai, do Filho, do Espírito, aí na hora que foi no Espírito eu já amém. É parte do nosso crescimento, do nosso discipulado. Então não é sobre fazer o sinal da cruz, é sobre dizer, a cruz é a minha história, a cruz está aqui encravada no meu coração, não é isso aqui, irmãos, seja qual for o gesto, o que muda é se a cruz está aqui, se ela mudou a maneira como eu penso, se ela é o norte que guia as minhas ações. Você sabia que antigamente, antes de existir localização, né, por posicionamento global, existirem os satélites, os pontos de referência, os navegadores antigos navegavam usando as estrelas, e uma das estrelas que eles usavam para navegar era a estrela polar. Por que eles usavam a estrela polar? Porque, obrigado querido, porque a gente às vezes não se atenta a isso, mas as estrelas elas também caminham no céu, sabia disso? As estrelas caminham no céu durante a noite. Se a gente batesse uma foto em time-lapse do movimento das estrelas no céu, é isso aqui que a gente teria. A estrela está aqui, ela vai se movendo, assim como o Sol se move no céu, as estrelas também se movem no céu. E quando eles precisavam navegar, como é que eles iriam se orientar por estrelas que estão em movimento? Aí eles faziam então, como seu ponto de partida, seu ponto de referencial, a estrela polar, ou a estrela do norte. Por quê? Porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a Terra gira em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, só que, bem no eixo de rotação da Terra, tem uma estrela, e essa estrela polar é a estrela do norte. Então, por mais que a Terra gire, essa estrela está sempre no mesmo lugar. O que eu quero dizer para você é que talvez a gente chega hoje aqui e a nossa vida está girando. Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de coisa fora do lugar, circunstâncias mudam, pessoas vêm e vão, eu estou por cima, eu estou por baixo, eu estou bem, eu estou com dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu estou com saúde, eu estou sem saúde, está tudo bem, está tudo mal. A vida da gente é assim, estou com emprego, estou sem emprego, a coisa está boa, a coisa está ruim, estou animado, estou triste, a vida da gente vai girando, mas a Bíblia está dizendo que tem um ponto que não muda jamais, e a cruz é o nosso norte que não muda jamais. É para lá que a gente tem que olhar, porque se a gente tira os olhos do nosso ponto norte, da nossa estrela polar, que é a cruz do Calvário, a gente tende a dizer, meu Deus, para onde é que a vida está indo? A cultura muda, a política muda, as influências mudam, o que era certo ontem é errado hoje, e o que é errado hoje vai ser certo amanhã de novo, mas nós não estamos seguindo os passos da cultura, da ideologia desse mundo, nós seguimos a cruz do Calvário. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso tom, é por isso que nós seguimos. Então eu quero dizer para você em nome de Jesus, não importa o que na sua vida está girando, não importa o que na sua vida está se movendo ou se abala, existe um algo que a economia não muda, existe um algo que a doença não abala, existe um algo que a guerra não mexe, existe um algo que a doença não transtorna, que os governos não podem alterar, e esse algo que não muda jamais, é Jesus Cristo e esse crucificado. Não muda jamais. E eu acredito que talvez Deus possa falar aos nossos corações com algumas aplicações bem simples que eu vou fazer aqui com os irmãos agora. Porque a cruz fala, irmãos. A cruz é um evento vivo. A cruz é uma história que pode se tornar a minha história. E quando a história da cruz se torna a minha história, então o que acontece em mim é um mistério. Como que ele vive assim? É um mistério. A cruz ainda fala, primeiro, a cruz ainda fala, quando as minhas feridas estão obscurecendo a minha crença de que Deus se importa, a cruz é o meu verdadeiro norte. Como está aí? Quando as minhas feridas estão obscurecendo a minha crença de que Deus se importa, a cruz é o meu verdadeiro norte. Pode passar, querido, por gentileza. A cruz ainda fala conosco. Vez ou outra, a nossa dor, as nossas feridas vão dizer para nós que por causa da dureza que a vida impôs sobre nós, será que Deus se importa? Será que as feridas que eu consegui impor sobre mim mesmo, ou as feridas que as pessoas impuseram sobre mim mesmo, eu tenho de me perguntar, será que Deus se importa?
E eu quero dizer a resposta para nós na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai nos dizer que Cristo foi ferido por nós, Ele era um homem de dor. Isaías 53, a palavra do Senhor nos diz assim: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Castigo, pisadura, Ele foi moído. O que quer dizer é que Deus é um homem de dor em Jesus. A Bíblia fala, Jesus era um homem de dores. E você diz, como que isso alivia a minha ferida? Isso mostra que Deus sabe o que é ser ferido, que Deus atravessa conosco os dias em que nós estamos feridos. Mesmo que a cura não venha a galope, mesmo que a cura para as nossas feridas não venha num passe de mágica ou numa oração só, eu sei que eu posso atravessar a história, mesmo ferido, sabendo que há um Deus que foi ferido por amor a mim. Ele sabe. A cruz ainda fala, em segundo lugar, quando a minha perda está minando a minha confiança na bondade de Deus, a cruz é o meu norte. Quando a minha perda está minando a minha confiança na bondade de Deus, a cruz é o meu norte. Quando você perde alguém, perco alguém querido, perco o emprego que eu gostava, perco a promoção que eu queria, perco o pai, perco a mãe, perco o filho sem explicação nenhuma, perco o casamento. Quando as perdas vêm sobre a minha vida, eu começo a me questionar, será que Deus é bom? Que Deus é bom de verdade, Deus é realmente bom. E eu quero te lembrar que a cruz nos responde, porque a cruz é o lugar onde Deus perdeu tudo. A cruz é o lugar onde Deus perdeu por nós. Deus sabe, irmãos, o que é enterrar um filho. Deus sabe. Deus enterrou um filho por amor a mim e por amor a você. Então, quando esses redemoinhos da vida vêm e dizem, se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo. Se Deus fosse bom, tal coisa não teria acontecido. Se Deus fosse bom, isso aqui também não teria acontecido. Esse é o momento que a cruz me lembra que mesmo diante das tragédias, Deus continua sendo bom. Mesmo diante das perdas da vida. Eu disse isso para alguém essa semana. Eu não lembro quem foi. Eu disse assim, faz muito tempo que eu desisti de querer explicar as tragédias da vida. Eu não tenho essa pretensão de, não, olha, veja bem, isso aqui está acontecendo por causa disso, daquilo. Eu não sou advogado de Deus. Eu só estou aqui para dizer uma coisa às pessoas quando elas passam por tragédias, que é o que é a decisão da minha vida. Mesmo que eu não consiga explicar, mesmo que eu não tenha explicação, eu tenho uma vocação. E a minha vocação é, independente do que acontece na minha vida, eu continuo seguindo a Jesus Cristo. Não é sobre ter explicação, é sobre preservar a vocação. Sim, apesar das perdas, Deus continua sendo bom. Sabe por quê? Porque na perda da cruz, nós ganhamos. Porque na morte da cruz, nós vivemos. Porque quando tudo parecia estar perdido, então a situação foi resolvida. Mesmo nas situações de perda, Deus continua sendo bom. A cruz me diz, em terceiro lugar, e ela fala ao meu coração que quando a minha circunstância está carecendo e obscurecendo a minha confiança de que Deus está no controle, a cruz é um verdadeiro norte. Passa para mim, por gentileza, filho. Quando a minha circunstância está obscurecendo a minha confiança de que Deus está no controle, a cruz é o meu verdadeiro norte. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente diz, será que Deus é soberano mesmo? Quando a loucura se instala ao nosso redor, quando as coisas começam a sair da onde a gente pode controlar, de onde a gente pode manietar as coisas, a gente tende a dizer, Deus é soberano mesmo. Quando o político que eu queria que fosse eleito não é eleito, a gente fala, Deus é soberano mesmo. Quando as guerras estouram, quando o justo vai mal e o ímpio vai bem, essa história antiga, Salmo 73, Deus é soberano mesmo. Será que Deus está no controle? Deixa eu te falar uma coisa sobre a cruz do Calvário. A cruz foi feia, a cruz foi horrível, a cruz foi dolorosa, a cruz foi impiedosa e a cruz foi trágica. Mas no momento mais feio, mais horrível, mais doloroso e mais trágico da história, Deus estava no controle.
Deus estava no controle dos governantes, Deus estava no controle do Sinédrio, Deus estava no controle dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, Deus estava no controle do governador, Deus estava no controle do Império Romano, Deus estava no controle dos soldados, Deus estava no controle dos processos de julgamento religiosos e políticos, Deus estava no controle dos religiosos, da multidão que estava no pátio, Deus estava no controle quando Barrabás foi solto, Deus estava no controle quando a multidão gritou crucificam, Deus estava no controle, porque naquele dia mais trágico, a vontade de Deus, da minha e da sua remissão estava se cumprindo, o plano da redenção que havia sido traçado lá em Gênesis 3,15, milhares de anos antes, Deus estava cumprindo, porque irmãos, aconteça o que acontecer, a história não está degringolada, o trono não está vazio, Deus é soberano. Ele governa a história. Loucos são os homens de poder desse mundo que acham que eles estão no controle. Deus está no controle. Deus está no governo. É por isso que crente não arranca cabelo. Eu nem sei porque eu vou falar isso aqui, não está no esboço. Por isso que crente não arranca cabelo por causa de resultado de eleição. Quem manda, desculpa, nessa bagaça é Deus. Desculpa pelo bagaço. Quem manda nisso aqui é Deus, irmãos. Ele é soberano. Todas as coisas caminham segundo o beneplácito e a vontade do Senhor. Deus não está tirando uma soneca no céu e fala, aconteceu. Deus é soberano. A cruz fala ao meu coração, quando a minha opinião, em quarto lugar, sobre mim, está abafando a opinião de Deus sobre mim. A cruz é o meu norte. Tem momentos na vida da gente que a gente olha e diz assim, será que eu sou o suficiente? Será que eu estou à altura? Eu acho que eu não tenho as habilidades necessárias. Eu acho que eu tenho um defeito de fábrica, pastor. Eu acho que eu não fui feito para ser feliz. Acho que felicidade é para fulano, para ciclano, mas meu destino, minha sina é camelar nessa vida. Eu acho que eu não tenho direito a ter paz, tranquilidade. Eu acho que eu não sou dessas pessoas especiais. É nesse dia que a gente tem que se lembrar o que a cruz diz sobre você. E o que a cruz diz sobre você? A cruz diz sobre mim, eu sou amado. A cruz diz sobre mim, eu sou precioso. A cruz diz sobre mim, eu sou perdoado. A cruz diz sobre mim, eu sou aceito. A cruz diz sobre mim, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. A cruz diz sobre mim, eu sou perdoado. A cruz diz sobre mim, eu não sou um bastardo, eu sou um filho, eu sou uma filha e eu tenho um pai no céu que me ama. É isso que a cruz diz sobre mim. Foi por isso que Agostinho de Hipona disse lá no ano 400, ele disse o seguinte num dos seus escritos: queres saber o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Queres saber o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Esse é o seu valor. A cruz ainda fala, em quinto lugar, quando o fascínio do prazer temporário está chamando mais alto do que o convite para as riquezas eternas. A cruz ainda é o meu norte. Quando esse fascínio deste mundo está me chamando para ir além, para ficar no temporário e esquecer das riquezas que são eternas, a cruz ainda é o meu norte. Na cena da crucificação, enquanto Jesus está salvando o ladrão, enquanto ele está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na beira da cruz, soldados estão jogando os dados, estão se divertindo com os seus prazeres para ver quem vai ficar com a capa de Jesus. A salvação, o Deus encarnado, aquele que pode livrar a alma deles do inferno, está diante deles, está salvando alguém, mas eles estão envolvidos com os prazeres temporários. Vamos fazer um jogo aqui? Vamos aqui. Tem gente que ainda joga os dados com Deus. Tem gente que ainda está jogando a vida na sorte. Não, pastor, eu vou dar uma aproveitada aqui. Tem outros prazeres que estão me chamando. Mas existem riquezas que são eternas, porque dinheiro não vai te dar o céu. Prazeres, sejam eles quais forem, a gente não é contra prazer, tá bom?
Mas seja eles quais forem, eles não vão te dar o céu. Pessoas não podem te dar o céu. Igreja não pode te dar o céu. Pastor não pode te dar o céu. Carro, muito menos. Uma viagem internacional não pode te dar o céu. A única fonte que pode te dar o céu, uma alegria que não passa e uma paz que dura para sempre, tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. E para que você tenha isso, você tem que passar pela cruz do Calvário. Vem da cruz, a chamada para o deleite eterno. Paulo vai nos dizer em Gálatas, capítulo número 6, versículo de número 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu crucifiquei o mundo lá naquela cruz, junto com Jesus, e eu estou crucificado por o mundo. Por quê? Porque a cruz é maior. Irmãos, a cruz é maior do que qualquer riqueza deste mundo. A cruz é maior do que qualquer prazer desse mundo. A cruz ainda fala, em sexto lugar, quando o meu estado atual está ofuscando a minha fé no plano futuro de Deus. A cruz é o meu verdadeiro norte. Às vezes a gente olha e vê os céus cerrados, os céus fechados, não chove faz 3 anos e meio, e a gente diz: será que Deus ainda se lembra? Será que Deus realmente tem um plano para a minha vida? Ou será que Deus deu uma palavra e ele se esqueceu de cumprir um plano? Vai que Deus está tão atarefado com tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que no pior de todos os dias, eu quero que você lembre disso, no pior de todos os dias, nós hoje aqui chamamos de o mais glorioso dia. O pior de todos os dias, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, se nós estivéssemos lá, a gente estaria dizendo: o que está acontecendo? Estaremos desesperados aos pés da cruz. Mas hoje, porque Deus tem um plano, nós podemos dizer: esse é o melhor de todos os dias. José disse isso em Gênesis 50, 22, quando ele disse: vocês tentaram um mal contra mim, estava tudo um caos, mas Deus o converteu em bem. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que talvez o mal que chegou na sua tenda, no seu arraial, nunca se esqueça: há um Deus que pode convertê-lo em bem. Há um Deus que pode mudar a sua sorte, que pode mudar a sua história. 7, por último, a cruz ainda fala, quando a acusação do inimigo está corrompendo a minha crença na graça de Deus, a cruz é o meu verdadeiro norte. Quando você sair daqui, seja hoje ou amanhã, eu tenho certeza que o acusador vai vir contra você. E talvez o acusador, quando você chegar no seu carro, ele vai começar a falar na sua cabeça. E ele vai te dizer coisas do tipo: eu tenho tape, eu tenho vídeo do que você fez. E eu vou ficar passando esse vídeo na sua cabeça até o último dia da sua vida. Esse negócio que você está sentindo de olhar para a cruz, de caminhar pela cruz, isso aí, eu vou lembrar do seu fracasso todos os dias. Esse sentimento, essa vontade de dizer: é isso, a minha mente vai caminhar pela cruz, isso aí é passageiro. Eu vou lembrar dos seus erros, porque você não merece essas coisas, você não merece a graça de Deus. Eu vou te lembrar dos caminhos por onde você passou. Você vai carregar esse fardo, você vai carregar essa culpa, você vai olhar para os outros e vai ver: tem gente crescendo, tem gente sendo livre, tem gente caminhando, mas essas coisas não é para mim. Só que eu estou aqui hoje em pé diante de você, para em nome do Senhor Jesus Cristo te dizer: eu não estou aqui contando uma história para você, eu estou aqui trazendo uma revelação da história que, se crida, pode mudar a sua história. E essa história que pode transformar a sua história é a história de uma rude cruz num monte chamado Gólgota, há pouco mais de 2 anos atrás. E naquele rude madeiro, um nazareno sobe naquele lugar, derrama o seu sangue, morre, ao 3º dia ressuscita e te dá a vida que só há no seu nome. Por quê? Porque Ele comprou para si, Ele pagou o preço que era meu e seu, e agora, em Cristo Jesus, nós temos perdão, acesso ao trono da graça de Deus. A graça para nós, graça em nome de Jesus, não é uma informação, irmãos, é uma revelação. Sabe o que é evangelho? Alguém lembra aqui o que é evangelho? A gente fala do evangelho, sabe qual é o sentido de evangelion? É boa notícia, boas novas. O evangelho é uma notícia. Então o evangelho não é sobre algo que você tem que fazer, o evangelho é sobre algo que foi feito por você. Eis que vos trago as boas novas de grande alegria. Isso é evangelho. Então eu estou aqui hoje para te dizer: eis que eu te trago uma boa notícia. O preço foi pago por você na cruz do Calvário. A graça disponível para nós. Na graça o pecador, na cruz o pecador encontra graça e ele é perdoado.
e a sua conta é zerada. As suas vestes, por mais sujas que sejam, se lavadas no sangue do Cordeiro, se tornam alvas como a neve, aleluia. Não importa os nossos feitos, o quão tortos eram os nossos caminhos, o poder de Deus é maior. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, é por isso que aqui a gente não prega neurolinguística, a gente não prega afirmação positiva, linguagem positiva, não prega teorias humanas, sejam elas quais forem, psicológicas, filosóficas, ideológicas. O que a gente prega é a única coisa que pode mudar a nossa vida, e é o Evangelho, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é perdão, é graça, é remissão para nós. Jesus sangrou por você. O acusador da sua alma não tem mais espaço sobre isso se você se apodera da obra da cruz. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 2, e eu quero ler esse texto entusiasticamente, Colossenses capítulo número 2, 14 e 15, diz assim a Bíblia: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Vou rodar o tape, vou passar o vídeo na sua cabeça. Roda o tape que você quiser, passa o vídeo que você quiser, seja o que for, já foi pregado na cruz do Calvário. Já está lá, já está pago. A graça para nós, a cruz é o nosso norte.